Assim diz a palavra do Senhor. Outra vez olhei e vi mais um absurdo debaixo do sol. É o caso daquele que, não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. No entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Porque não desfruto de nada. Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos. Mas como um só poderá se aquecer? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Melhor é um rapaz pobre e sábio do que um rei velho e insensato que não aceita mais a correção. Mesmo que o rapaz tenha saído do cárcere para reinar ou tenha nascido pobre no país daquele rei, percebi que todos que viviam debaixo do sol seguiam o rapaz, o sucessor do rei. O número dos que o seguiam era incontável. Mesmo assim, os que vieram depois dele não ficaram satisfeitos com ele. Isso também é ilusão e perseguir o vento. O título da mensagem essa manhã é Retratos da Solidão. O título da mensagem essa manhã é Retratos da Solidão. Eu não sei você, mas eu amo fotografia. Sempre que eu tenho oportunidade, eu visito aqueles museus onde tem ali diversas exposições fotográficas. Ou pelo menos, eu passo um pouco mais atento àquelas estações do metrô de São Paulo que também tem exposições de fotografias. E eu fico impressionado. É incrível o efeito que uma fotografia tem em nós, de tão bela que é. É capaz de trazer em nós todo tipo de sensações, todo tipo de sentimentos. Medo, amor, carinho, pavor, choro, tristeza. Enfim, uma fotografia que é vista por diversos ângulos causa em nós todo tipo de sensação, todo tipo de sentimentos. O que torna a fotografia bela é o fato de que ela pode ser vista por vários ângulos. E essa manhã, nós veremos a solidão pelas lentes de Salomão. Ele está nos emprestando os seus olhos para que vejamos como ele vê. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo falará a você, enquanto ele monta esse majestoso álbum em homenagem à solidão. Essa manhã nós veremos a solidão pelas lentes de Salomão. Ele está nos emprestando os seus olhos para que vejamos como ele vê. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo falará ao seu coração, enquanto Salomão monta esse majestoso álbum em homenagem à solidão. Qual é o contexto do livro de Eclesiastes? Vaidade, tudo é vaidade. Esse é o tema central do livro. E vaidade não no sentido de uma pessoa que se olha no espelho e fica alimentando o seu próprio ego. Não é esse o sentido de vaidade. O sentido de vaidade aqui é passageiro, efêmero, que não tem peso eterno. É esse o sentido de vaidade. Nada faz sentido, nada tem propósito. Esse é o grande tema do livro do sábio Salomão. Ele diz que o trabalho não faz sentido, o dinheiro não faz sentido, o sexo não faz sentido, prazer ou alegria tão pouco, enfim. Guerra, sofrimento, morte, tudo isso que a vida traz são toneladas de sofrimento e de dor sem sentido aparente. Mas agora Salomão ele tem um outro assunto, um outro tema. Ele pega a sua câmera fotográfica e se prepara para tirar uma foto. Por quê? É o que nós vemos no verso de número 7. Outra vez olhei e vi
A mesma posição em que o fotógrafo pega a sua câmera para tirar uma bela fotografia é a posição que Salomão pega a sua câmera essa manhã. Outra vez peguei e vi, está prestes a tirar uma foto da solidão. E nós vamos ver o que isso significa. A primeira fotografia que Salomão tira da solidão é uma foto em preto e branco. Essa é a primeira fotografia que ele tira. Uma foto em preto e branco. Por que preto e branco? Qual é o sentimento que o fotógrafo quer transmitir ao tirar uma foto em preto e branco? Geralmente, tristeza. Pegue o filme A Lista de Schindler, por exemplo, um filme todo feito em preto e branco. Por quê? Queria mostrar uma catástrofe, uma calamidade, que foi o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Preto e branco, triste. A solidão é um homem que não tem para quem trabalhar, não tem família, ninguém para desfrutar da riqueza dele. E ainda assim, esse homem não para de trabalhar. Trabalhar é o seu nome e o seu sobrenome. Salomão está escrevendo em uma época de paz. E eu me pergunto para vocês, quem é que perde alguém em uma época de paz? Quem é que não tem família em uma época de paz? Se você não perdeu o seu pai na guerra, você tem o seu pai. Se você não perdeu o seu filho na guerra, em uma cultura tribal, geralmente se tem muita família. Então, de quem é esse homem que Salomão está falando que não tem para quem trabalhar? Só pode ser um sujeito, o egoísta. O egoísta, ele vive como se estivesse sozinho, ainda que não esteja. O egoísta, ele vive como se não tivesse mais ninguém no mundo, mas tem. Para o egoísta, o dinheiro pertence a ele e só a ele. Não divide com ninguém, não reparte com ninguém. Para esses, é como se não tivessem filhos, como se não tivesse cônjuge, como se não tivesse família. Mesmo em uma cultura tribal, em uma cultura que pede que o sujeito tenha família. Mas o gostoso do dinheiro é dividir com quem a gente ama. O bom da grana é ajudar as pessoas que nos são caras, que nos são preciosas. Esse é o bom da grana. Eu gosto de comprar coisas para o meu filho e para minha esposa. E eu ouso dizer para você que eu tenho mais prazer em ver um sorriso no rosto deles do que um sorriso no meu próprio rosto. Trabalhar demais faz você ficar sozinho. É por isso que você tem um monte de empresário que ganha muito dinheiro, mas acaba sozinho. Por isso que a fotografia aqui essa manhã é uma fotografia em preto e branco. Sozinha, triste, abandonada, egoísta. É esse o tipo de foto que você quer que tirem de você? É esse o tipo de fotografia que você quer sair? Eu não quero. Particularmente eu não quero. Marissa Mayer, CEO da Yahoo, deu à luz a gêmeas, mas só tirou 2 semanas de licença maternidade. Em contrapartida, Adele, uma cantora internacional, renomada, boa cantora por sinal. Uma das maiores cantoras da atualidade, ela afirmou após o nascimento do seu único filho: vou dar uma pausa em minha carreira. Uma pausa de tempo indeterminado. Meu filho é o que há de mais precioso em minha vida. Valendo R$1 milhão. Primeira pergunta. Adivinha quem as feministas criticaram? Valendo R$2 milhões. A segunda pergunta. Adivinha qual das duas seguiu os padrões bíblicos? Não estou falando de conversão. Estou falando de seguir padrões bíblicos. Adivinha qual das duas seguiu padrões bíblicos? Terceira pergunta, valendo R$3 milhões. Adivinha qual das duas provavelmente vai ter um lar mais feliz? Adivinha?
Não é tão difícil assim ganhar 3 milhões de reais, não é? A câmera agora sai das mãos de Salomão. Ele empresta a sua câmera para a solidão. Agora ela, a solidão, é a própria fotógrafa. E qual é o tipo de foto que ela tira aqui? Ela tira uma foto selfie. Ela tira uma foto de si mesma. Porque a parte B do verso de número 8 é o homem que não se pergunta: para quem estou trabalhando? É a solidão falando algo a respeito de si mesmo. É o homem solitário que só pensa em si. Para quem estou trabalhando? Por que que eu não desfruto de nada? É uma selfie onde ele tira uma foto sozinho, mas não tem galera atrás, mas não tem ninguém atrás. E as melhores selfies da sua vida não é aquela selfie que tem uma galera atrás, que tem amigos atrás. O solitário que não desfruta do seu dinheiro é um tremendo infeliz, é o que diz a Bíblia Sagrada. Você é celibatário? Crie raízes, mas viaje, conheça o mundo. Você é solteiro? Conheça o mundo inteiro. O mundo que eu estou dizendo é planeta. Conheça o planeta inteiro, mas não perca as suas raízes espirituais. Recuse-se a tirar as egoístas selfies da solidão. Tire fotos das mais lindas paisagens que Deus preparou para que você também desfrutasse delas. E assim como Adele se recusou a tirar uma selfie da solidão, ou tirar um retrato preto e branco, triste e egoísta, você também não deve fazê-lo. O verso de número 9 não está falando de casamento, está falando de clã. Mas é uma boa oportunidade para falar de casamento. Se a solidão só tira fotos tristes, a boa companhia tira fotos felizes. E é nesse ponto que eu quero falar para você. Se você tem a possibilidade de casar com alguém que vale a pena, case. Se você tem a possibilidade de casar com alguém que vale o esforço, então case. Porque nada traz mais felicidade do que uma boa companhia. Nada traz mais felicidade do que um bom cônjuge. Claro, existe cônjuge que só traz infelicidade. Existe companheiro, companheira que só deixa os outros tristes, faz o outro amargar. Isso é terrível. Mas quando você casa com alguém que vale a pena, você encontra um tesouro. Você encontrou alguém precioso. O casamento ele existe para fazer a outra pessoa feliz. Então, a foto da boa companhia é uma foto colorida, contrapondo a foto triste em preto e branco da solidão. Foto bonita é aquela que a gente sorri com sinceridade. Essa é a foto bonita. E não só no casamento, mas eu poderia dar outros exemplos. As amizades verdadeiras, os vínculos familiares e o próprio espírito comunitário da igreja também são obras e relacionamentos vindas da parte de Deus, que devem colocar um sorriso no seu rosto. Eu adoro fotos em grupo. Todos sorrimos quando estamos em grupo. Pode perceber que é assim. Há mais dinheiro, proveito, quando dois sustentam a casa ou quando um sai para trabalhar enquanto o outro cuida da manutenção do lar, do que quando é um só fazendo tudo. É por isso que o verso de número 9 diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. E deve ser assim na nossa vida. Você precisa ajudar o seu cônjuge a sustentar a casa. Você precisa ajudar os seus familiares, a sua igreja local. Os seus amigos, aqueles que você quer bem.
Por que ao invés de ficar criticando o seu patrão no departamento ou seus colegas de trabalho, você não usa suas mãos para servir? Por que ao invés de ficar criticando o pastor da sua igreja ou os membros da sua igreja, você não começa a trabalhar e a servir aos irmãos e ao pastor para tornar a comunidade uma comunidade mais saudável? É só uma pergunta. E não dói perguntar. Por que ao invés de criticar o seu bairro e as pessoas da sua vizinhança, por que você não coloca as suas mãos à disposição para ajudar aqueles que mais precisam? É só uma pergunta. Perguntar não machuca. É mais fácil para todo mundo se colocar em uma posição de juiz, aonde o outro tem que fazer tudo e você não tem que fazer nada. Não é isso que Eclesiastes está nos ensinando. Verso de número 9 diz: é melhor serem dois do que um, portanto, faça a sua parte. Contribua para que o coletivo seja um coletivo melhor. O verso de número 10 mostra que a solidão é refletida nas fotos de um perito legal. Olha o que diz o verso de número 10. Pois se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Em contrapartida, pobre do que estiver só e cair, pois não haverá quem o levante. Se o outro cair e se machucar, não tem ninguém para ajudá-lo, porque não há ninguém ali com ele, é óbvio. Então a foto da solidão aqui é foto do Instituto Médico Legal, é foto do IML. Tira foto de violência, braço quebrado, corpo morto. É esse tipo de foto que você quer sair? Foto do IML, foto de perito forense? A solidão é uma marca dessa geração. Todos em algum momento da vida se sentem sozinhos. Se sentem sem ter alguém que os levante. Se sentem sem ter alguém que os ajude. Se propõe a ser aquele que faz companhia. Ser cristão é ser alguém que faz companhia. Para um idoso, para o vizinho, para um solitário. Seja aquele que espanta os fantasmas da solidão de alguém. É ser geração dopada em remédio, em antidepressivo. A solidão que se sente mais sozinha clama por socorro. E você, cristão, é aquele que tem a possibilidade de trazer amor e graça para os solitários, para aqueles que se sentem sozinhos. Afinal, o Deus que você serve é um Deus trino. Deus não vive em comunidade, Deus é uma comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade. E porque Ele é uma comunidade, Ele colocou dentro do seu coração, Ele colocou dentro do seu ser um sentimento de viver em comunidade. É por isso que você quer casar. A única vez que Deus olha de maneira negativa para a sua criação antes da queda é quando Ele olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. É por isso que você quer casar. Porque você é feito à imagem e semelhança de um Deus que é uma comunidade. Você serve a um Deus plural, a um Deus coletivo. A realidade de Deus te chama a ser alguém que faz companhia e que precisa de companhia. Salomão tira uma foto de um casamento. As fotos mais bonitas que a gente pode ver são as fotos de um casamento. E como é que é essa foto? Verso de número 11. Se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos. Mas como um poderá se aquecer? Está falando de clã, mas vamos falar de casamento. As fotos mais bonitas que se pode tirar são fotos de casamento. E qual é as fotos que nós temos aqui no verso de número 11? Cores quentes,
que trazem calor. Vermelho, laranja, amarelo. Fotos que dão essa sensação de calor. Se a solidão é uma foto no IML, a boa companhia é uma foto de cores quentes. O fotógrafo Salomão está dizendo: o casal que dorme junto se aquece no inverno. E a vida já é tão difícil, irmãos. Já traz os seus próprios desafios naturalmente. A vida é uma fábrica de trazer problema. Sabia que o sexo é também consolador? Sexo não é só para procriar, não é só para dar e receber prazer, mas é também consolador. Você e seu marido, você e sua esposa, estão passando por desafios, estão passando por problemas, de repente vocês vão lá, ficam juntos e são consolados. Esse é o propósito das fotografias de cores quentes no casamento. Esse é o propósito do sexo diante de Deus. Se você não é casado, esse método de consolo, esse método de conforto, não te é permitido diante da palavra de Deus. E a sua paixão, o seu amor, o seu carinho, não legitima você ter a possibilidade de se consolar sexualmente antes do casamento. Não legitima. Nada legitima. Sexo tem critérios. E o casamento é o critério de Deus. A sua entrega, a sua paixão, o seu desejo, enfim, nada legitima. Mas o solteiro também tem outras opções para se consolar. O solteiro pode se consolar no espírito comunitário da igreja. O solteiro pode se consolar no seio dos familiares e com boas amizades. Eu repito, boas amizades. Amizades que motivem a sua espiritualidade. É melhor serem dois do que um, isso é verdade. E se há alguém que prova isso na Bíblia, esse alguém é Abigail. Porque Abigail, ela era casada com um homem chamado Nabal. Nabal, sabe o que quer dizer Nabal? Idiota, imbecil. É isso que significa a palavra Nabal. Um grande sem noção. Imagina a figura com que ela era casada. Esse homem. E um certo dia, Davi estava pelas terras de Nabal, e uns homens invadiram a terra de Nabal. Davi e o seu exército mandaram os homens embora e falou: ó, essas terras aqui é de Nabal, essas terras aqui são do sem noção, ninguém mexe, vocês vão embora, fica na de vocês, vão de boa. Essas terras são de Nabal, ninguém mexe, vocês vão embora, deixa as terras aqui. E os homens foram embora. Então Davi manda uma carta para Nabal dizendo o seguinte: olha, tinha uns homens aqui querendo mexer nas suas terras e eu não deixei. Será que você podia dar comida para mim, para o meu exército, que a gente está precisando? Aí Nabal responde, sabe o que Nabal responde? Eu não alimento vagabundo. É isso que Nabal manda falar para Davi. Aí Davi faz o que qualquer um faria no lugar dele. Vai lá para a casa de Nabal e está pronto para matar Nabal e a família dele. Davi pensa consigo mesmo: eu vou mostrar para esse Nabal quem que é o vagabundo. E dá-lhe Velho Testamento para cima de Nabal. Mas no meio do caminho, Davi encontra Abigail, mulher do sem noção, mulher do idiota. E Abigail se joga na frente de Davi e fala: não, meu rei, paz, paz. Desculpa, o meu marido é sem noção, ele é assim mesmo, já tentei falar com ele, não tem jeito. E olha, desconsidera, está aqui comida para o senhor, para o seu exército. E te digo mais, não faz nada com ele não, sabe por quê? Porque o senhor já é rei. E um dia o senhor vai subir no trono, e vai ser muito legal o senhor subir no trono e olhar para trás
e perceber que as suas mãos não derramaram sangue inutilmente, e perceber que as suas mãos estão limpas do sangue de um inocente, de que você não respondeu na mesma moeda, que você deu a outra face, foi tão misericordioso e tão gracioso quanto o Deus de Israel. Então faz isso. É um conselho de uma admiradora. Parece que ali os dois trocaram olhares, porque ela fala, olha, lembra de mim, olha para trás. Eu não sei o que aconteceu, Davi desistiu da ideia, seguiu o seu caminho, e Nabal infartou. A Bíblia diz que ele caiu duro e morreu. E Davi fica sabendo. Aí chega a informação para Davi, olha, Davi, Nabal morreu. Aí Davi, morreu, é? E Abigail? Abigail está viúva. E Davi não tem dúvida, não está mais não, traz ela para cá. Eu vou me casar com ela. Porque se essa mulher foi capaz de defender um sem noção como Nabal, o que é que ela não fará por mim? Quem acha uma mulher virtuosa acha um tesouro. E é tão bom ter alguém do lado que sussurra nos nossos ouvidos que a gente precisa ser como Jesus. Que a gente precisa imitar as atitudes dele. É tão bom ter alguém do lado que não deixa a gente ser tão mal quanto as pessoas que estão ao nosso redor. Porque esse é o maior perigo que a gente corre no mundo de hoje. Por isso, valorize uma mulher espiritual, um homem espiritual, que não deixa com que o seu coração fique parecido com esse mundo, mas que ele se modifique cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus, que dá a outra face. É melhor serem dois do que um. É isso que o casamento traz na vida. É esse o retrato de um casamento. É esse o retrato de um casamento saudável na vida de um cristão. Verso de número 12 diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Aqui ele está falando de cordão de companhia. Não está falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Não vamos forçar o texto a dizer algo que ele não diz. Está falando de companhia. E dá um exemplo náutico, o que me faz muito bem. Porque, primeiro, as melhores fotografias estão nos cruzeiros. Aquelas paisagens misturadas com diversão e alegria. E segundo, poucas coisas em um navio se consegue fazer sozinho. É necessário uma tripulação inteira para poder guiar um navio. Um fica nas velas, outro no GPS, outro no leme, outro ainda guiando o manche, enfim. É preciso de todo um grupo para guiar um navio, não se faz nada no individual. Você já observou as cordas que eles usam no navio? São de 3 dobras, são de 3 nós, porque não se rompe facilmente. Elas têm 3 dobras e dificilmente se rompem. É o que Salomão está dizendo aqui. Aqueles que nutrem boas amizades dificilmente vão ser vencidos. Essa é a figura daqueles que vivem em grupo, essa é a figura daqueles que encontram boas amizades. E qual é o melhor lugar para fazer boas amizades? A igreja local, onde todos repousam nas firmes doutrinas da fé reformada, e não na inconstância que existe no mundo. O resumo do verso de número 12 é que as amizades precisam te trazer paz, segurança na fé, te motivam a uma prática cristã piedosa. É esse que o efeito que a amizade tem que ter em você. E se não é esse o efeito que as suas amizades têm te trazido, corta esses laços. A moral da história é que aquele que não escolhe bem os seus amigos será devorado pelos seus inimigos. Aquele que não escolhe bem os seus amigos será devorado pelos seus inimigos.
Escolha bem suas amizades. E chegamos na última foto sobre a solidão, enfim. O nosso álbum está quase completo. Tiramos diversos retratos da solidão. A foto em preto e branco, que é uma foto triste e egoísta. A foto selfie, que é a solidão que não tem para quem trabalhar. A foto no Instituto Médico Legal, aquele que cai e não tem quem o levante. E chegamos à última foto, uma foto panorâmica. A foto panorâmica não tem um foco específico. Ela mostra o todo. É exatamente isso que o fotógrafo Salomão está fazendo nesses últimos versos. Mostrando o efeito da solidão em uma vida inteira. A solidão existencial. É o retrato desse rei. É o retrato de muita gente que se sente sozinha, mesmo ao redor das pessoas. Esse é o pior tipo de solidão que se pode ter. Afinal de contas, observem que esse rei, ele está sozinho, mesmo rodeado de conselheiros, mesmo rodeado de pessoas. Solidão não é uma posição geográfica. Estou sozinho porque não tem ninguém ao meu redor. É um estado de alma. É uma condição de espírito. Muitas vezes tem gente ao seu redor, mas você não dá ouvidos. Você não deixa ninguém acessar o seu coração. Ninguém consegue te conhecer de verdade. Ninguém participa da sua vida. Como não participava da vida desse rei? Ele não dava ouvidos a ninguém. Ele não recebia conselhos de ninguém. Por que que ninguém pode te conhecer como você é? Do que é que você tem medo? Você é tão inseguro a esse ponto? Todos preferem o rei jovem, que desde a infância é criado no palácio, é criado pobre, talvez aqui tenha assim em mente José. Mas deixa as pessoas participarem. Deixa as pessoas acessarem. O rei jovem, ele é mais aberto a receber conselhos, a dar ouvidos às pessoas, a deixar elas participarem da sua vida. E todos querem participar da vida de alguém. Mas por incrível que pareça, à medida que esse rei cresce, esse rei jovem cresce, as pessoas se decepcionam com ele e o abandonam. Por quê? Possivelmente por conta dos mesmos motivos. Orgulho é algo que cresce no coração humano com facilidade. Orgulho é algo que cresce no coração humano com facilidade. E à medida que esse rei cresce, à medida que esse rei chega à vida adulta, ele para de dar ouvidos às pessoas, ele para de receber conselhos, ele não deixa mais as pessoas acessarem. Eu não quero sair nesse tipo de foto panorâmica. Eu não quero ser o tipo de pastor que não dá ouvidos a nada e nem a ninguém. Porque queima o filme você sair em uma foto panorâmica dessas. Queima o filme você não deixar as pessoas acessarem o teu coração. Queima o filme você não receber conselhos. Queima o filme você não ter relacionamentos sinceros e verdadeiros. Talvez você já esteja percebendo isso na sua vida. E o nosso rei, Jesus Cristo, ele é um rei bem diferente do rei retratado aqui nessa foto panorâmica. Porque o nosso rei Jesus, ele não era solitário. Ele desfrutava de solitude, mas ele não era solitário. Qual a diferença de solitude e solidão? Solidão, ficar sozinho. Solitude, querer ficar sozinho com Deus. Essa é a diferença.
Jesus Cristo provava de momentos de solitude. Ele subia os montes e orava ao Pai em particular. E é isso que você precisa aprender a fazer. Há quanto tempo você não prova de solitude? Parece que você só ora quando vem à igreja. Talvez nem isso. Tem uma criança aqui que disse: ó, pastor, eu só oro quando eu venho na igreja. Foi sincera, pelo menos, e você nem isso consegue ser. Aprenda a fechar a porta do seu quarto e orar. Aprenda a tirar os seus ouvidos e a sua atenção desse mundo caído e busque o teu Deus. Sim, nós devemos orar sem cessar. Sim, nós devemos orar em todo o tempo. Mas a Bíblia também comanda você ir, fechar a porta do seu quarto e estar a sós com o teu Deus, agradecendo, intercedendo, confessando os seus pecados, contando os seus medos, o adorando. Ore. Busque a Deus. Eu não estou falando de quantidade, de solitude. Se você está provando de 3 horas ininterruptas de solitude no seu quarto, que maravilha! Que momento você não deve estar vivendo? Mas se você está provando 20 minutos de solitude, prove com força e com intensidade esses 20 minutos. Aproveite esses 20 minutos no seu quarto com tudo que você tem. Não preste atenção em mais nada. E eu te garanto, a qualidade que vai ser gerada nesse pouco tempo vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Vai reverberar na qualidade da sua vida espiritual. Na forma com que você trata os outros. Na sua postura no ambiente de trabalho. Em todo lugar. Em todo lugar. O nosso Rei Jesus é bem diferente desse rei retratado aqui. 2 Pedro 1,4 diz que ele nos deu grandes promessas para que sejamos participantes da sua santidade. O nosso rei é um rei que nos deixa participar de quem ele é. Se o nosso rei é assim, nós não temos o direito de fazermos diferente com quem está próximo a nós. Deixa as pessoas participarem. Deixa as pessoas acessarem a sua vida. Assim como o nosso Rei nos deu promessas de santidade, de salvação, de justificação, de perdão, para que fôssemos participantes da sua santidade, de quem Ele é, fôssemos incorruptíveis com os padrões do mundo e amássemos as misericórdias e a graça e a bondade que estão nele, assim como esse Deus nos proporciona isso. Nós também devemos emprestar a nossa vida para que outros possam se relacionar com a gente. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nos torna participantes e que nos chama a deixar outras pessoas a participarem da nossa vida. E por fim, o nosso rei é diferente desse rei solitário que não ouve ninguém. Porque o nosso rei, ele desceu do céu, se tornou um de nós e te chamou de amigo. A palavra de Deus diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ou em outras palavras, Jesus Cristo é a foto do Deus invisível, do Deus que criou os céus e a terra. E esse Deus fez carne e te chama de amigo. João 15 vai dizer: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo amigos, porque tudo que o meu Pai me deu a conhecer, eu tenho vos dado a saber também. Jesus Cristo, a foto do Deus invisível, te chama de amigo. Você não tem o direito de se sentir sozinho quando esse Deus te chama de amigo. De amigo. Você não está só.
você não está só.